fora do comum. Aqui teve hoje de manhã uma tempestade muito forte, muita ventania. Nossa, gente, isso é o super El Ninho, né? Aqui tá chovendo É muito. os desafios Pastora, da nossa. Oi, pode aqui falar. em Paranavaí está acabando em água, tá? Meu Deus. Muito vento, e não sei até quando que eu e o Varnit consegue ficar aqui online, tá? Tá, tranquilo, Obrigada. tranquilo. Então, gente, já iniciei a gravação, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Eliane, a gente vai conversando, tá? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda parte da nossa formação. Que vocês tenham um excelente semestre, todos nós, né? Porque todos nós aqui estamos em contato, ou estamos nas escolas, ou estamos nos núcleos, na direção, nas equipes pedagógicas, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, pessoal, é super tranquilo, é uma continuação da nossa reunião passada, da reunião antes do recesso. Então, vamos dar sequência à nossa jornada de hoje, tá? A nossa reunião de hoje. Então, nós trabalharemos os tentáculos do racismo, parte 2. Nós estamos agora na reunião de número 6, né? Já passamos mais de 50% da nossa formação. Estamos na semana de 27 a 31/7, última semana de julho. Bom, pessoal, aqui são aqueles recados, tá? Para que a nossa presença seja efetivada, a gente pede que vocês se mantenham com as câmeras abertas. Claro que tem as nossas exceções, as especificidades, tá? A gente vai conversando. E também a gente sugere que vocês façam aí de preferência o encontro pelo computador. Claro que a gente também tem as especificidades de cada um. Então, dando seguimento. Nossa agenda de hoje, nosso acolhimento 5 minutos, saberes em ação 20 minutos, conexão saberes e práticas 2 minutos, na prática e troca de saberes 38 minutos, a gente vai poder conversar bastante, socializar. Nós temos o RAF também, registro de acompanhamento formativo, e para concluir e saiba mais 5 minutos. Então, dando sequência. Aqui, pessoal, é o nosso cronograma. Como vocês podem observar, nós estamos na nossa reunião 6, atingindo 60% da nossa formação. A partir da próxima semana, estaremos iniciando agosto, e aí, gente, a gente segue para o final da jornada 2, tá? Pessoal, eu tenho acompanhado, até eu tenho anotado aqui, mas depois eu vou mandar um recadinho no privado para vocês a respeito dos RAFs, tá? Dos registros de acompanhamento formativo. Eu sei que às vezes a gente não consegue fazer na reunião, eu sei que dependendo de onde vocês estão, a questão do, se eu não me engano, o Wi-Fi escola, o educação também, eles não conseguem, eles não liberam acesso, e aí pode acontecer, como aconteceu em outras turmas, da gente esquecer. Então, eu estarei verificando com vocês e observando aí, fazendo um lembrete para quem não realizou ainda, não fez, deixou algum RAF para fazer, tá? Hoje, quando chegar o momento do RAF, se vocês quiserem também já dar uma olhadinha ali o que vocês não fizeram, fiquem à vontade, tá? Ah, prof, eu me antecipei, ó, eu vi que eu não tinha feito. Tranquilo, tá? Desculpa, pessoal, só um pouquinho. Então, vamos lá, dando seguimento aqui. Bom, quais são os objetivos da reunião de hoje? Os objetivos são entender as diferenças entre racismo e bullying, compreender como o racismo apresenta-se no contexto digital e elaborar estratégias pedagógicas de prevenção e combate ao racismo. Gente, hoje também a gente tem mais ideias, mais subsídios aí para a nossa implementação, tá? Para a nossa implementação e também para reforçar a nossa prática enquanto professores, enquanto educadores, enquanto cidadãos
que almejam, trabalham, vivem para que a gente tenha uma sociedade menos desigual, menos injusta, sem racismo, né? E também com respeito. Então, seguimos aqui. Eu vou passar agora o vídeo do acolhimento, tá? Então, olha só, que o objetivo deste vídeo? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nele e para vocês entenderem, tá? E vocês observarem os apontamentos entre a diferença, né? Entre as diferenças entre bullying e racismo, tá? Depois a gente volta a se falar. Dentro dessa mochila. Dentro dessa mochila bem recheada, vive uma caixa de lápis de cor. Dentro da caixa moram 12 lápis, um de cada tom, todos bem diferentes. Tem lápis grande porque foi pouco usado, tem lápis pequenininho porque já coloriu muito desenho e foi apontado muitas vezes. Você sabe que lápis de cor não são pessoas, mas e se fossem? Vamos imaginar que cada um deles é uma criança e que caixa é uma sala de aula. Pegou a ideia? Se a caixa é uma sala e os lápis são estudantes daquela turma, que como estão coladinhos, precisam se tratar com respeito. Acontece que às vezes, colegas mais valentões, vamos fazer de conta que são esses lápis grandes, acham que podem desrespeitar e tratar com violência os outros estudantes, só porque são diferentes. Se esse jeito agressivo acontece sempre, o nome é bullying. E é bem chato quando acontece. O lápis que sofre agressões fica triste, com medo e até com receio de ir para a escola no dia seguinte. Escola é lugar de aprender, brincar e ser feliz, certo? Bullying pode ser até crime. Todo mundo sabe que não pode ser violento nem ameaçar os amigos, mas precisou virar lei para ninguém duvidar. Se você viu alguém sendo valentão com algum colega, primeiro, não participe, porque não é brincadeira e não é engraçado. E depois, procure professores, a direção ou um funcionário da escola, que são os melhores conselheiros e vão saber o que fazer. E se no meio dessa violência um colega for xingado, ameaçado ou agredido por ter a pele escura ou o cabelo crespo, ou alguma outra característica como essas? Nesse caso não é bullying, é racismo, outro crime bem grave. E pior, não acontece só na escola. Não é piada nem brincadeira tratar mal uma pessoa por ser negra ou indígena. Todas as pessoas, independente da religião e do lugar de nascimento, têm valor. Muito valor, porque é um ser humano. Os lápis de cor que vivem na caixa de lápis de cor, que vivem na mochila dos estudantes, têm o direito de ser do jeitinho que eles são. Cada um colorindo o mundo de uma cor diferente. Agora você já sabe o que é bullying e o que é racismo. Saindo da imaginação, é importante pedir ajuda a um adulto se você presenciar um ato de violência na escola ou uma atitude racista. Na escola, todo mundo tem que ajudar a combater o bullying e também precisa ter espaço para falar sobre o racismo, sobre como não ser racista. Todo mundo precisa andar junto. Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário sobre o vídeo? Ele é um vídeo assim, bem, digamos assim, a gente olha ali, ele parece meio infantil, né? Mas ele cabe muito bem, tá? Minha sugestão. Ele cabe muito bem, para os nossos estudantes, tanto, até do ensino médio. E a gente pode até problematizar com eles, né? Por tanto tempo, pessoal, a gente tinha ali nas caixas de lápis de cor, né? A cor de pele. E a gente aceitava ali como se fosse a única cor de pele ali da caixa de lápis de cor, né? Então, agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte do nosso acolhimento, tá? E eu vou pedir a participação de vocês. Então, eu vou pedir aqui, deixa eu escolher um colega nosso. Eu vou pedir para a Silmara. Silmara, quais são as diferenças entre racismo e bullying que você conseguiu, que você entende, que você percebeu aí, no vídeo?
Eu estava mais ouvindo, porque eu cheguei agora, estava organizando as minhas coisas aqui, deixei aberto aqui, fui organizar um pouco. Mas assim, ó, racismo, né? Tem aquela questão normalmente ali de ser do negro, né? Sim, questão Né? de De raça, raça e tudo mais. O tom da bullying, pele. né? Seria das crianças, a gente vê que o bullying vai pegar ali características físicas para tirar sarro, né? Às vezes tem aquela parte de humilhação do outro aluno, né? Aquela coisa que vai acontecendo ali todo dia. Então, eu enxergo assim que são coisas um pouco diferentes, né? Do bullying e do racismo. Perfeito. São coisas diferentes. E pelo conceito que você trouxe, é isso mesmo, tá? O racismo. Bom, no próximo slide responde a nossa pergunta, tá? Então, eu não vou responder agora, que até porque eu tenho certeza que vocês têm internalizado e construído isso dentro de vocês, mas é para a gente refletir, tá? E um outro colega, deixa eu escolher aqui a Rosa. Rosa, por que que é importante, no ambiente escolar, saber diferenciar as práticas de bullying das práticas de racismo? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, professora. É importante porque, de acordo, né, com o que acontece, são as ações que precisam ser tomadas, né? Pelo menos no meu entendimento. Não que um seja, né, devemos penalizar um ou outro em uma maior ou menor intensidade, mas sim as práticas que serão adotadas a partir do que foi evidenciado, né? Ou bullying ou racismo. Perfeito, tá? Perfeito. E assim, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho. A questão do letramento racial crítico, e a gente já conversou bastante aqui nessa formação, né? De que assim, há muito tempo a gente tem, por exemplo, a lei que nos obriga, né? Lei é para ser cumprida, que se trabalhe nos livros didáticos, que se trabalhe nas escolas a contribuição à história dos povos negros do nosso país. Porém, a gente sabe que a consciência, esse letramento mesmo racial, do que é um racismo, isso tudo a gente começou, não tem muito tempo que a gente tem começado a observar, a conhecer, a identificar. Então, em alguns momentos, pessoal, durante essa formação, mesmo sendo professora de história, né, eu fiz faculdade ali no início na década de 2000, então eu peguei ainda na faculdade a promulgação da lei. Eu percebi que em muitos momentos nas escolas por onde eu trabalhei, a gente colocou tudo no mesmo cesto. Às vezes, algumas situações dos estudantes. Colocávamos no mesmo cesto as práticas de bullying e as práticas de racismo. Alguém aqui também tem essa impressão e percebe que, e às vezes até ocorrem nas escolas, né? Se tratar como se fossem a mesma coisa. Se vocês puderem fazer um joinha, se vocês. Ah, Marisa, perfeito. Pode falar, Marisa. Professora, eu comecei a trabalhar hoje, porque, na verdade, você sabe que eu estava afastada e eu voltei. Sim. E aí eu percebi o quê? Na hora da problematização sobre o letramento, sobre a autodeclaração, que eles já tinham trabalhado com o professor de história, né? E aí eu fui conversar com eles sobre o tema, fiz até um mapa conceitual no quadro. Eu percebi que eles confundem ainda bullying com racismo. Então, quando você fala eu pedi para eles definir alguma palavra relacionada ao tema, eles falaram bullying. Uhum. Então, há essa confusão. Então, eu estou fazendo uma turminha de 6º ano, então, assim, eu ainda vejo que tudo bem, porque eles ainda estão aprendendo bastante coisa, né? Então, talvez seja desconhecido para eles, assim como era para nós também, né? A gente também faz um pouco dessa confusão, né? Só que eu percebi que realmente é importante a gente ficar frisando isso, que o bullying é amplo, né? É uma coisa mais ampla, e o racismo é específico ao negro. Muito bom, Marisa, muito obrigada pela sua colaboração.
E nós, enquanto adultos, professores, né, como você colocou, a gente também às vezes confunde, às vezes a gente, na verdade, a gente sempre está aprendendo, os nossos alunos com os nossos estudantes não é diferente, tá? Então, aqui, pessoal, para complementar o que as colegas falaram, nós temos a definição do que é bullying e a definição do que é racismo. Então, eu vou pedir para a Fernanda ler para nós a definição do que é bullying. Bom, então eu vou pedir para uma outra outro ou outra cursista. Wagner, por gentileza, leia para nós a definição do que é bullying. Prof, o Wagner está sem áudio. Johanna, então pode ser você. Eu ia pedir você para ler sobre eu ia te pedir para ler sobre o racismo. Então vou passar você para o bullying, tá bom? Tá. Por gentileza. Tô bem afônica que tô com a asma atacada, tá? O que é bullying? É uma prática intencional e repetitiva que objetiva intimidar ou agredir outra pessoa, sem que ela tenha a possibilidade e a capacidade de se defender, numa relação desigual de forças ou poder. É um ato realizado entre crianças e adolescentes. Bullying é crime. Lei 14.811/2024. Muito obrigada, Johanna. Melhoras, tá? Não vou te solicitar mais para você cuidar da tua voz. E, gente, eu vou escolher agora um outro ou outra cursista para ler para nós o conceito de racismo, tá? Então vamos lá. Valéria, por gentileza. O que é racismo? É um sistema de discriminação baseado em raça, no qual certos grupos são considerados superiores ou inferiores, com base em características físicas percebidas, como cor da pele. Importante ressaltar que o racismo é um fenômeno social e não biológico. Racismo é crime. Lei 14.532/2023. Obrigada, Valéria. Então, pessoal, nós temos aqui a definição de bullying e a definição de racismo. Bullying é crime, assim como o racismo é crime. Alguém gostaria de trazer alguma outra informação? Tem alguma dúvida? Eu tenho, porque assim, o bullying eu entendo muito que é entre pares. E não necessariamente, não vai, na verdade, não vai existir essa relação de força superior, inferior, mais forte, mais fraco. Talvez no olhar, né, de si, a criança, o adolescente se entenda inferior, porque é um sentimento, enfim, que implica em outras coisas, e aí há uma percepção daquele outro que vai atacar, né, que entende ele como vítima e vai praticar. Mas eu entendo que seja entre pares e não exista essa diferença de força, né, digamos. Pode falar, Denise. Olá, boa noite, pessoal. Agora, durante a Copa do Mundo, conversando com os alunos sobre o racismo no futebol. Grandes jogadores de vários países sendo racistas com colegas que são tão famosos e têm tanto dinheiro, digamos assim, quanto o colega, né? Então, a gente percebeu, por exemplo, dos ingleses, dos europeus, né, tendo racismo com os negros de vários países do mundo, inclusive da França, que é, né, vizinho deles ali e tudo. Então, teve muita situação em relação a racismos argentinos. E por quê? São todos esportistas, né? Todos com uma grande capacidade, ou quase,
E aí a gente presenciou cenas assim tristes, né, no futebol brasileiro e de outros países também. O Vini Júnior do Brasil, né, quanto ele sofre em relação a isso, e outros mais, o Mbappé, que é francês, aliás, ele acho que não sei se é nacionalidade francesa, né, e outros mais. Ele, até onde eu sei a história do Mbappé, ele é francês e ele é filho de imigrantes, né? E qual o problema, né? E tem muito isso, essa questão também da xenofobia que está muito forte na Europa. E realmente, tanto é que houve aí uma movimentação nas redes sociais, principalmente contra a torcida da Argentina, por essas atitudes racistas. E os próprios jogadores da Argentina, eles cantam músicas também que eles têm uma música que eles cantam que eles reforçam, né, essas práticas e solicitava até que eles fossem punidos, que pagassem uma multa, enfim, eu não sei, depois a Copa acabou, tal, eu não acompanhei mais nas redes sociais. E você bem traz, Denise, né? É um fenômeno, infelizmente, social, né? Porque nós criamos, então, nós como seres humanos, a gente não consegue entender que o outro, ele merece respeito e que a diferença é parte da nossa diversidade, e é um fenômeno que é global, não acontece só no nosso país. Falando aqui da Valéria, Valéria, no Brasil é comum, isso mesmo, infelizmente. A questão da força, Valéria, é que muitos casos de bullying são grupos de crianças e adolescentes fazem contra uma vítima, tá? Então é nesse sentido. Então, numa relação desigual de forças ou poder, entra nessa questão também da fragilidade, né? Da fragilidade daquele aluno que está sofrendo bullying, às vezes um só está fazendo bullying com ele. Mas em muitos casos é um grupo, são colegas, são um grupo de amigos que sentem que, olha o jeito que o outro se veste, olha a roupa do outro, olha o corpo, características do corpo, do cabelo. E quando a gente passa, né? Não sei se acho que eu passei para vocês, gente, ou foi na jornada um de um vídeo que ele tinha o cabelo pintado de azul, acho que foi na jornada um que ele ia de cabelo pintado de azul na escola e todo mundo ficava zoando, e até esse vídeo estava no RCO para a gente trabalhar com os estudantes. Tranquilo, Mara. E aí, nesse sentido, tá? Porque geralmente é um grupo, geralmente outros também aprovam o bullying, e os que vêm que não concordam não fazem nada. Então fica nessa relação desigual de força ou poder. Mara, você quer falar alguma coisa? A Mara, você está travada. A hora que você quiser falar, só abre o microfone, tá? Bom, então, pessoal, olha só. E no ambiente virtual, gente? Como que essas violências têm aparecido? Vocês já presenciaram, pessoal, alguma violência, tanto racista, né, ou de bullying, ou então de assédio? Porque o bullying é feito entre crianças e adolescentes, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo, vou usar a Denise como exemplo. Vamos supor que aqui no curso eu reiteradamente desrespeite a Denise. Eu, de repente, né, não respeite a opinião dela, deboche da opinião dela, algo parecido. Isso é assédio reiteradamente, né? Então, entre adultos, pessoal, né? Por exemplo, eu, como professora, eu não vou praticar bullying contra o meu aluno, eu pratico assédio. O bullying, ele é uma atitude criminosa, né? Assim como o assédio também. O bullying é uma atitude criminosa praticada entre adolescentes e crianças, tá? Mara, tu tá com a mão levantada, meu bem. Tu quer falar? Eu quero. Você sabe que eu gosto de uniforme. Nossa, tá muito ruim aqui. Eu gosto de uniforme. E esse uniforme que o Estado mandou, agora que os alunos estão vindo com o uniforme, você sabe que o bullying, que as meninas, principalmente, que vêm com roupa melhor, roupa mais bonita, né? Para se aparecer para as outras, você sabe que agora esse uniforme deu uma ajudada nisso daí também no bullying na escola, né? E eu não sei o de vocês, mas o nosso aqui, o uniforme nosso. Mara, tá travando. Se você desligar sua câmera, acho que ajuda você a falar.
Ela comentou que a internet lá na escola está oscilando bastante. Mara, então assim, quando você voltar, você continua, tá? Sua fala, tá bom? Que você travou. Ah, voltou. Você quer continuar, Mara? De onde você parou? Ai, menina, a internet aqui na escola, desde segunda-feira, ela tá horrível, horrível. Tá me Ó, ouvindo? Você tá me ouvindo? tô, tô, mas ó, sugestão, desliga a tua câmera, daí fica, quando tem esse travamento, a gente pede para desligar a câmera, fica Ah, melhor. tá bom. Olha, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui, depois que chegou esse uniforme novo e os alunos estão vindo com o uniforme novo, deu uma melhorada, sabe, no bullying, porque daí vem todos iguais. Não vem aquele desfile na escola principalmente as meninas, né? Meninos não, os meninos até que é mais, mas as meninas. Mas esse uniforme foi uma ótima ter vindo para as escolas para amenizar o caso do bullying, viu? Perfeito, obrigada pela sua colocação. Gente, faz sentido para mim o que a Mari está falando, observando a minha realidade. A gente está, a cultura do nosso país, como é um país muito desigual, a cultura do nosso país, às vezes a gente valoriza o que as pessoas têm. E realmente a gente observa isso, né? Aquela questão do uniforme. Então, eu, assim, acho que essa questão do uniforme, olhando por esse lado, você observou um lado positivo, e isso pode ajudar, né, a minimizar essa questão ali da competição por roupa, calçado. Fabiana, pode falar? Boa noite, professora. Eu estou vendo aqui no slide que está mencionando o cyberbullying. O quanto a gente pode, eu quero, a gente deve, mas eu quero saber assim, o quanto a gente pode intervir em relação a grupos, a conversas em grupos que geram agressões, né, verbais ou por imagem, que caracteriza o bullying nesse grupo de WhatsApp, por exemplo, da turma, em relação a algum aluno. Porque a gente fica naquela questão, eles não usam celular na escola. Na minha escola, a gente, no fundamental, praticamente é zero uso. Mas um aluno vem e comenta. Como que a gente vai intervir se isso não está acontecendo ali, prof? A gente só orienta ou a gente tem um poder maior para agir? Obrigada pela pergunta. O que você pode fazer, Fabiana, é passar para a equipe, para que a equipe tome as medidas cabíveis. No guia de orientações, gente, que é a última parte aqui do nosso Saberes em Ação, fala sobre isso, tá? Nós temos um guia de orientações que fica com as equipes de direção e com a pedagogia, por conta do nosso dia a dia, né, Fabiana? É aula, entra numa turma, vai para outra. E quando a gente observa, a gente precisa passar para a equipe, porque este guia, ele traz orientações de atitudes criminosas, de violências, né? Racistas, bullying, tanto dentro da escola como fora dela. E esse grupo de WhatsApp é um grupo da turma, né? Pelo que você colocou. Então, você precisa relatar isso, passar isso para sua diretora, para sua equipe pedagógica, para que elas tomem as medidas, as providências cabíveis à escola, tá? A escola, gente, vocês vão verificar. Se tiver algum diretor aqui, algum pedagogo, pode me ajudar a responder. A gente tem um certo limite para agir. Então, quem precisa levar isso adiante, através de um boletim de ocorrência, né, através de um processo, levar na justiça, é a escola. Então, a escola precisa chamar os pais, registrar, mas quem tem que levar adiante é o nosso pai de aluno, são os responsáveis, tá? Mas bem interessante essa tua pergunta. Inclusive, ela já responde aqui o que nós vamos perguntar no slide. Gente, então assim, vocês têm visto, vocês já observaram, já se depararam com alguma dessas violências, racismo ou bullying, que a gente chama de cyberbullying, com os nossos estudantes ou nas redes sociais? A Fabiana acabou de me dizer que, né, que presenciou isso num grupo de WhatsApp. Então, se Prof, alguém. o meu filho,
hoje já com 30 anos, mas o meu filho, quando tinha 14 anos, ele sofreu, criaram na época era o Facebook que usava-se ali, criaram um para ele, que não era ele, e ele se afirmava totalmente como, eu não tenho problema, né, para mim é tranquila a homossexualidade, mas não é o caso dele, e colocaram ele como se ele tivesse se apresentando como homossexual, e todos os posts que colocavam eram nesse sentido, e foi quando ele chegou numa escola nova. Então ele era mais quieto, bem dedicado e tal, e ele sofreu essa agressão assim de forma virtual. E o que eu fiz, daí no caso, eu nem entrei em contato com a escola, eu fui direto com os pais do adolescente que era o responsável, que a gente imaginava que era o responsável. Mas foi algo assim bem, bem traumatizante, sabe, na época para ele. Eu imagino, e imagino porque no tempo do Facebook, né? Teve o Orkut, que é mais ou menos da nossa época aí, e depois veio o Facebook, nem se falava, né, em questões, em crimes virtuais. Porque a impressão que dá, pessoal, é que falar presencialmente você tem uma certa postura. Agora, a internet dá aquela falsa sensação de liberdade. Ah, eu tô aqui atrás de um computador, eu tô atrás de um celular, então eu posso falar o que eu quero. E aí o que que ocorre? Não tinha lei, né? Não tinha leis para isso. Elas começaram a surgir por conta dessa demanda de falta de respeito, essa demanda de violência nas redes sociais. Eu imagino que que deve ter sido muito difícil, até porque, mesmo se ele fosse homossexual, ninguém tem o direito de expor a vida dele, nem a opinião dele, nem a sua preferência sexual. Isso é um problema dele. Isso é um assunto que cabe a ele. Então, realmente foi uma agressão muito grande. E aí, gente, né, reforçando, você, no caso, conversou com os pais dos adolescentes, né? Você conversou. E aí, gente, olha só, tem alguém querendo entrar fora do domínio da sede. Falar com o João. Esperar ele entrar aqui. Oi, João, boa noite. Você está com um e-mail que não é da SEED. Então, eu vou pedir para você sair, por gentileza, e entrar com o e-mail da SEED, tá? Ah, tá bom. Então, gente, então olha só. Aqui nós temos, né, racismo, algumas reportagens, inclusive reportagens super atuais. Racismo nas redes sociais bate recorde de denúncias em 2024. Eu, assim, olhei assim de uma forma, nossa, ainda bem que estão denunciando, porque a gente tem, em alguns momentos da nossa história, que as pessoas não denunciavam, não se sentiam acolhidas, não tinham liberdade para isso. E ainda tem muita gente que não denuncia, né? Então, racismo nas redes sociais bate recorde de denúncias de 2020, em 2024. Estudo revela elevada prevalência de cyberbullying entre adolescentes brasileiros. Agressões em ambientes virtuais foram mapeadas por pesquisadores da Escola de Enfermagem e do IBGE. Mulheres e jovens com saúde mental comprometida estão entre as principais vítimas. Aqui vai de encontro com o que a Valéria falou, né? A pessoa está fragilizada e aí se torna aí uma vítima aí para esse tipo de ataque. E aí, pessoal, você se lembra de alguma situação em que, diante de um episódio de racismo virtual ou cyberbullying, a comunidade escolar ou você individualmente, aí eu lembrei do caso da Fabiana, conseguiu gerar uma resposta positiva, transformadora ou de superação? Ah, ok, Rosa. Pessoal, alguém gostaria de responder essa pergunta? Vocês lembram de alguma situação em que na escola, né? Ou vocês mesmos resolveram, tomaram atitude, conseguiram gerar uma resolução, uma resposta de superação e que transformou? Johanna, tu entrou agora com o e-mail seu pessoal, tá?
Então eu vou pedir para você, por gentileza, sair e entrar com a escola novamente, tá bom? Acho que você caiu, né? Aí tu entrou. E então, assim, eu vou fazer a pergunta para Fabiana. Fabiana, com essa tua atitude, né, que você teve de procurar os pais desse aluno, desse adolescente, você acredita que houve uma superação, que gerou transformação? Como que você vê hoje o resultado dessa atitude sua que você teve como mãe? Olha, eu não tenho consciência da repercussão que teve no indivíduo que foi o causador da ação, né, do bullying. No momento, meu objetivo era, assim, bem como mãe, prof, né, eu não era professora da escola que ele trabalhava, que ele estudava, o meu objetivo foi mesmo de defender, né, de ir atrás dos meus direitos. Daí ele descreveu que na sala eles jogavam papelzinho nele o tempo todo, e ele já era adolescente, então ele não era um adolescente, já tinha 14 anos, então não era assim uma Sim. criança mais, já tinha uma certa noção do que estava acontecendo. E ele só falou: ah, mãe, na sala eles jogam papelzinho, faz de conta que não estou vendo. Mas agora isso aqui tá me incomodando muito. Daí, quando ele me mostrou, daí eu falei: não, isso aqui não tem cabimento. Aí era uma cidade relativamente pequena, eu imaginei, pelo que ele contou, né? E entrei em contato com o pai. O pai exigiu que ele tirasse, né? Tiraram imediatamente aquilo, e eu fiquei acompanhando, perguntando para o meu menino se estava tudo bem e tal, como que estava na escola. Ele falou: ah, acontece, mas eu não dou. Ele é bem tranquilo. Ele falou: mas isso aí eu vou levando. E aos poucos foi perdendo a graça e tal, e parou. Mas daí logo eu também transferi ele de escola, prof, né? Ele já ia para o Uhum. ensino médio, e daí eu mandei ele estudar, ele foi estudar fora, já na época com 15 anos, né? Uhum. Então eu não tive assim diferente quando a gente é professora, né? Que a gente acompanha em sala e vê o que surtiu. Não foi o caso. Eu acho que os pais, quando a gente informa isso para eles, eu sei o sentimento que eles vão ter, porque foi isso que eu tive. Foi aquele assim: eu vou agir, eu não admito isso, Uhum. né? Mas talvez eu tivesse que ter ido na escola, ter conversado, e eles pudessem ter feito um trabalho melhor ali de conscientização da turma, né? Obrigada pela sua fala. E realmente, e também, Fabiana, ele está com 30 anos hoje, isso foi mais ou menos há 15, 16 anos atrás. Eu não me lembro, né? Essa questão do bullying, ela também não é, ela é um pouco atual, que a escola e nós, enquanto sociedade, paramos, né, para prestar atenção nisso daí. E talvez isso te motivou a não procurar a escola, né? Então, enfim, mas fica a dica, né, pessoal? Hoje a gente sabe que a gente pode procurar a escola e que a escola ela está tendo alguns subsídios, a gente não tem todos, né? A gente não tem ainda estrutura adequada, mas a gente tem conseguido ter algumas orientações, algumas informações, ou pelo menos a consciência de que isso é um crime, que isso deve parar. E a escola procura também, né, ajudar ali a resolver, a orientar. Gente, a escola, ela é o segundo espaço comunitário que esses estudantes têm contato. Então, ela, às vezes, fala assim, teve uma cursista que falou assim para mim ontem: ai, Karina, tudo é escola. Mas, gente, tirando a família, né, que é o primeiro espaço, e às vezes na própria família esses estudantes são desrespeitados, passam por violência, né? A escola é o segundo lugar, é a segunda comunidade. Então é onde a gente sente ali de forma assim muito na pele todas essas questões que ocorrem na sociedade. Então a sociedade é machista, nós vamos ver isso na escola. A nossa sociedade é racista, a gente observa isso na escola. A nossa sociedade assedia, os adultos assediam. Eles dão esses exemplos para as crianças, né? E as crianças fazem o quê? Fazem bullying, né? Os adolescentes. Então, acaba se refletindo na escola. Pessoal, e aqui, tá? Depois dessa nossa conversa, além, né? Para além das ofensas individuais, será que existem outras formas do racismo se manifestar nos meios digitais? O que vocês acham? Vocês acham que a manifestação do racismo só ocorre através de ofensas nas redes sociais?
Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, tá? Depois a gente volta a conversar. Vou tentar aumentar o máximo aqui o som, Valéria. Esse vídeo é muito importante. Caso vocês não consigam assisti-lo com som, eu coloco o link dele aqui no chat para vocês. Até bem pouco tempo, se você buscar. Mostram pessoas brancas com o mesmo visual e que aí elas se tornam exóticas, estilosas, o visual é mais cool, né, mais legal. Até bem pouco tempo, se você buscasse tranças bonitas no Google, era isso que aparecia. Mas se buscasse tranças feias, era isso. Se você procurasse por cabelo bonito, aparecia assim. Mas se você pesquisasse cabelo feio... A foto de Luana que aparece no Google veio de uma entrevista que ela deu a um portal do Rio Grande do Sul e por meses apareceu entre os primeiros resultados associados a cabelo feio. E não acreditei num primeiro momento, assim, eu disse, não pode ser. E quando eu busquei, né, por cabelo ruim no Google, aparecia realmente minha foto, e foi aí que eu percebi que ela estava relacionada a essa matéria. E naquela época, eu, né, obviamente fiquei muito triste, fiquei muito chateada, e automaticamente eu já fiz alguns tweets chamando, assim, a atenção do Google para como, né, isso podia estar acontecendo, e se tu olhares, né, as imagens daquelas mulheres eram mulheres que apresentavam o mesmo fenótipo, assim, ou eram mulheres de cabelo crespo, cabelo cacheado, tu não via outro tipo, né, e boa parte delas eram mulheres negras. Então, como isso está acontecendo, né, ainda, né, vendo esse tipo de situação. E aí, por isso que a gente vem falando sobre um algoritmo que, na verdade, ele está condicionando ou reforçando o racismo. O algoritmo do Google acabou mudando com o tempo, mas ainda hoje, se você pesquisar mulheres bonitas, provavelmente vai aparecer fotos de mulheres brancas com cabelo liso. O buscador funciona como uma grande biblioteca com tudo que existe na internet. Cada usuário publica o que quer, então cabe ao Google ranquear e entregar esses resultados. Se nós somos racistas, os resultados também vão ser. Coisa parecida aconteceu com o Twitter. A rede social priorizava rostos de pessoas brancas em tweets e vários testes foram feitos para provar. Numa imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o senador Mitch McConnell, o corte feito automaticamente escolheu o rosto branco. Depois dessa, o Twitter revisou o sistema. No campo do reconhecimento facial e da segurança pública, o problema é ainda mais grave, porque os algoritmos falham muito, especialmente quando estão diante de um rosto negro. E aí o erro pode prejudicar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com um homem negro nos Estados Unidos. Ele ficou quase 3 dias preso porque um software o classificou como suspeito de um furto. O algoritmo não foi capaz de perceber que o inocente tinha uma tatuagem no rosto e pele mais clara do que o verdadeiro culpado pelo crime. Um estudo de 2019 mostrou que no sistema de saúde dos Estados Unidos, a triagem automatizada escolhia mais pacientes brancos para entrar em processo personalizado de tratamento de alto custo. Outro estudo testou o sistema de reconhecimento facial para analisar emoções humanas, e fotos de jogadores da NBA foram usadas. Atletas negros foram marcados como mais bravos ainda que estivessem sorrindo. A tecnologia associou a expressão facial de negros a comportamentos ameaçadores. O reconhecimento facial é ainda mais falho na hora de diferenciar mulheres negras. Elas foram identificadas como homens em quase 35% das fotos de um estudo, que analisou programas de empresas como Microsoft e IBM. Dados enviesados que têm padrões machistas e racistas também provocam coisas assustadoras, como pessoas serem rotuladas de macaco, gorila ou animal. Já rolou isso no Google Fotos e no Flickr. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém tinha ideia de que o racismo, além das ofensas, né, que a gente observa nas redes, ele também se mostra, se revela através dos algoritmos? Triste, né, gente? Também fiquei assim. É um trabalho de formiguinha e é um trabalho árduo, né, pessoal? Então, gente, dando sequência, tá? Porque no contexto educacional nós temos que considerar as denúncias feitas na reportagem? Samuel, o que que você pode contribuir com a gente?
A partir do vídeo que nós, né, da reportagem que a gente assistiu, e olhando para a nossa realidade de sala de aula, por que, na sua opinião, no contexto educacional, nós temos que considerar as denúncias feitas nesta reportagem? Você Oi, pode gente, boa colaborar noite, tudo conosco? bem? Estou Boa escutando, noite. tudo certo? Então, eu acho que, pensando aqui no vídeo, tudo que ele traz, né? Pensando sobre, por exemplo, quando você procura, né, cabelos bonitos, enfim, né, como que ele traz, eu acho que é importante que os alunos entendam esse contexto, né, que nós estamos vivenciando. Eu acho que é importante quando a gente consegue conversar com eles sobre os padrões de belezas que é posto, né, que não é que não é algo que é algo na verdade construído socialmente, enfim, ao longo do tempo histórico que a gente vive, né? É, e acho que principalmente, né, deixar muito claro para eles que sobre corpo, sobre a pessoa, sobre a aparência, você não fala, né? Não se fala sobre o corpo de ninguém, sobre a aparência de ninguém, aí sobre tom de pele, piorou, né? Então, assim, se você. Eu até comentei com os alunos ontem, falei assim, gente, se você vai falar de uma coisa que a pessoa não pode mudar, tipo, tem uma sujeirinha no seu dente, isso é uma coisa, né? Agora, você vai falar de uma característica física, de algo da pessoa, não fala, porque ela não pode mudar nos próximos 5 minutos, né? Então você não fala, você fica quieto, né? Então, assim, entender que a construção desses padrões de beleza, eles acontecem a partir de uma estética da moda, do capital, né? Então ele vai privilegiar corpos brancos, magros, né? Cabelos lisos, e que ele parte de uma perspectiva de venda mesmo, né? De venda de produtos, corpos enquanto consumo, né? Corpos para consumo. E outro ponto importante que eles têm que entender é saber se colocar, se entender que não é porque não tem a beleza dita padrão, né? E saber que se não tem aquela beleza que a pessoa acha que é padrão ou não, e tá tudo bem, porque os corpos são diversos, a beleza é diversa, né? Eu acho que, Perfeito. né, é bastante importante deixar isso muito claro para eles. Obrigada, Samuel. E assim, gente, o importante é vocês terem essa consciência, porque os nossos estudantes, eles vão achar que isso é normal. Eles vão fazer as pesquisas, eles vão ver esses retornos e vão reproduzir o que está acontecendo na sociedade, porque o pai é racista, a família e quando ele vê no professor, gente, por isso que eu falo, sabe? Eu sei que a nossa profissão, ela é espelho, ela é muito espelho, mas veja bem, você entra na primeira aula, você está lidando ali com uns 30 estudantes, e você faz isso, você leva ele a refletir. Gente, beleza, o que que é beleza? Beleza, os padrões de beleza são construídos socialmente, assim como muitas coisas, né? Então, gente, assim, olha, cereja do bolo, que nós nunca percamos o nosso papel de conscientizar esse estudante, de fazer eles refletirem sobre tudo isso que está à volta. Porque eu tenho certeza, pessoal, que muitas vezes é só com a gente em sala de aula, como o Samuel falou, né? Que ele falou para os alunos ontem. Gente, esses estudantes, eu tenho certeza que eles não têm essa conversa, essa conscientização em casa. O único momento que eles têm esse tipo de análise que vai fazer com que eles reflitam é na escola. Então, o nosso papel, gente, é muito importante. E não precisa, às vezes, de muita coisa. Precisa só da sua fala, da sua sinceridade, levando esses alunos. Ai, professora, porque eu tenho colegas que, às vezes, deixam passar certas coisas porque não querem se envolver. Gente, a gente não pode deixar passar. Eu tenho certeza que vocês não deixam passar, sabe? Ah, não, aí, Karina, não, eu não vou me meter nesse negócio, gente, mas é crime, racismo, bullying é crime. Não quer se envolver? Passe então para a pedagogia, passa para a equipe diretiva, tá? Importante que esses estudantes sejam levados a refletir. Gente, e agora? Pode falar, Valéria.
Desculpa, é que aconteceu hoje, vendo o vídeo do cabelo, né? Hoje eu entrei na sala, né? A primeira aula após as férias, e uma aluna, justamente, ela não é negra, né? Mas o cabelo dela estava alisado, ela tem um cabelo volumoso. Daí eu, né, peguei, mudou o cabelo e tal, dela, professora, a minha mãe fez isso porque eu comecei a trabalhar, né? E é uma aluna, assim, super consciente e tal, mas aí, né, a mãe impôs e tal, porque, né, tem ainda essa ideia, enfim. Aí só para compartilhar, porque lembrei disso vendo o vídeo. Não sei se de repente a mãe sofreu algo assim, não quer que a filha passe, né? E já mandou a filha alisar os cabelos. Teve uma cursista, gente, acho que não foi da sala de vocês, que ela comentou comigo que ela sofreu muito bullying por conta do cabelo dela. Muito bullying. E aí, e é uma aluna assim que o cabelo dela era, enfim, ela falou, ai, prof, eu tinha até dificuldade de identificar, né? E disse que a escola. Aí eu falei, e você não conversou com a escola? Ela falou, conversei. E disse que a orientação da direção foi ela alisar o cabelo, fazer uma progressiva. Então, enfim, né? Mas hoje a aluna é cursista nossa, né? Tem acho que seus 30 e poucos anos, né? Mas, enfim, são situações lamentáveis, né? Que a gente observa. E, pessoal, em que situações de nosso trabalho o viés racista do algoritmo pode se mostrar? Eu vou deixar livre para quem quiser contribuir conosco. É uma turma bem participativa. Que situações, assim, de repente, ali na sua sala de aula, ou na pedagogia, ou numa direção, o viés racista do algoritmo pode se mostrar? Pode falar, Valéria. Então, eu acho que é justamente isso, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque como é uma construção aí social, né? Que a gente acaba sendo inserido, a gente tem que estar sempre consciente e tomar cuidado com esses comentários, né? Eu trabalho na escola cívico-militar, então existe um padrão, né, para esses alunos. Enfim, é uma coisa que a gente mesmo questiona, mas, enfim, né, a gente tem que ter um certo cuidado com o comentário que vai fazer da aparência, né, do aluno, enfim. Às vezes comparar, tem que ter cuidado. E Samuel? Olá, tudo bem? Só uma coisa que me ocorreu aqui, eu já vi alguns professores comentando, não posso afirmar, e vocês que estavam, que até o ano passado eu estava na direção, então eu não fiz com frequência. Vários professores, lá no começo daquele, como fala, reconhecimento facial do Estado, né, falavam, e no caso relatavam, que os alunos que eles menos pegavam, que no caso que ele menos pegava, eram os alunos negros, né? Que eram os alunos, porque ele reconhecia, dava presença, e os outros ficavam com falta. E me parece que os que menos ele conseguia pegar, né, tá ali no reconhecimento facial, me parece que eram os alunos negros. Tinha alguma coisa nesse sentido, para você ver assim, ó, tá aqui junto com a gente, né, agora a gente viu que, né, que foi descontinuado, enfim, porque, né, acho que não foi renovado, troca de governo, enfim, mas um aplicativo do próprio governo, né, ele não conseguia fazer o processo correto. Sim. E não é de duvidar, viu? Não é de duvidar. Pessoal, eu trabalho com a disciplina de história. E em que situações, né? E a gente cuida bem agora, a gente pode observar. Eu vou lá fazer uma pesquisa com os meus estudantes. Mulheres. No Dia da Mulher a gente faz muito isso. Mulheres que lutaram pelos direitos do nosso país. Então, o viés racista do algoritmo pode trazer para a pesquisa que eu passei para os meus estudantes apenas mulheres brancas. Tá? Então, como uma coisa bem simples também, pessoas que, grandes nomes, grandes físicos, grandes matemáticos que contribuíram para a sociedade do nosso país, né? Provavelmente, com essa questão que foi denunciado isso, que se eu não me engano, isso é fruto de um estudo
acho que da faculdade, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí a gente precisa aplaudir as nossas universidades públicas, porque 95% das pesquisas realizadas no nosso país são das universidades públicas, que fez essa denúncia, né, gente, desses algoritmos. Então, eu percebo assim, agora, o que que eu quero? Eu quero ficar mais atenta com os meus estudantes. Toda vez que eu der uma pesquisa, observar. Os livros de história, gente, já te dou a palavra, Silmara, eles têm trazido, sabe? Eles têm trazido personagens negros que contribuíram para a história do nosso país. Mas a gente tem usado menos o livro, né? Então, eu aprendi muito, gente, nessa formação. Eu desconhecia essa questão dos algoritmos racistas. E eu vou ficar cada vez mais atenta a esse tipo de situação quando eu fizer propor alguma coisa para os meus estudantes de pesquisa ou consumir alguma coisa nas redes sociais. Silmara? Não, é que a tua fala agora me fez lembrar de uma reportagem que eu assisti esses dias, ontem, anteontem, falando exatamente dessa representação, né, nas pesquisas. Então, quando vão pesquisar lá sobre a Filipa, né, sobre a Dandara, e outras personagens, que é a mesma fotografia, para representar pessoas diferentes. Olha só. Gente, a Dandara, ela tem uma participação, né, ímpar na questão do Quilombo dos Palmares, e por muito tempo ela foi conhecida como a mulher do zumbi, né? E eu não sabia dessa questão da imagem dela, né? E assim, gente, eu fui saber da Dandara depois de dando muita aula de história, porque lá na minha formação, né, eu não tive acesso a esse conhecimento, nos livros de história não tinha, então agora que começou a aparecer. Pessoal, dando sequência à nossa conversa, então esse aqui é o guia de orientações, que, se eu não me engano, alguém fez a pergunta aí no início da nossa formação, acho que foi a Fabiana, né? Como que a escola deve agir? Então, aqui, pessoal, todas as escolas têm. E quem está na direção, eu vejo assim que nós, professores, a gente não tem acesso a esse material. Até uma sugestão, gente, nas formações continuadas, no estudo e planejamento, né, que são as formações continuadas, o diretor pegar e reservar um tempinho ali e trabalhar com os funcionários, com os professores, esse guia de orientações. Então, olha só, as escolas têm esse guia e ele indica as ações a serem tomadas nessas situações, né? Que situações? Em situações de violência intra e extraescolar, envolvendo crianças e adolescentes. Então, aqui ele dá um norte para o que a escola pode fazer, até onde a escola pode ir, tá? A Valéria colocou que tem na sala dos professores na escola em que ela trabalha. Parabéns para o seu diretor, né? E seria bom, gente, que também a gente, né, as equipes diretivas passassem isso, trabalhassem esse guia com todos na escola, né? Porque muitas vezes as situações de violência também não ocorrem sob os nossos olhos, gente. Que os alunos também, vocês sabem que eles não são bobos, sabem que eles estão fazendo coisa errada. Às vezes ocorre numa fila do lanche, no banheiro, né? E muitos estudantes não conseguem falar, não se sentem à vontade, não se sentem encorajados a falar, tá? Então, agora, gente, chegou o nosso momento da nossa atividade. Essa atividade, ela também será colada lá no caderno de implementação de vocês, tá? Então, como é que ela vai se organizar? Vocês serão organizados em 4 grupos e cada um receberá uma situação problema para análise. Defina um redator e um relator em cada grupo. A partir das leituras, o grupo deverá indicar as condutas necessárias para a situação exposta, seguindo o que é recomendado pelo guia de orientações. Aqui vocês já vão ter um pouquinho de contato com esse guia de orientações. Então, vocês vão abrir o material de apoio, que é o link aqui que eu já coloquei, e clicar na aba indicada para o seu grupo. Pessoal, esta é a cópia da turma NY, tá? Então, não se preocupem, é um link para todos os grupos. Então, depois, quando a gente retornar aqui para a sala principal, eu coloco o link novamente, tá? E também coloco lá no mural. Então, agora eu vou separá-los em turmas, em salas, em grupos
E aí, gente, aquele nosso combinado, tá? Coloco sim, Silmário. Quem fica na sala principal é o grupo 4, tá? Então, deixa eu organizar aqui as nossas salas. De nada. Nós teremos um tempo bom para fazer, 18 minutos, tá? Depois a gente terá aí o tempo da socialização. Deixa eu olhar aqui. Então, olha só, gente, quem ficará na sala principal, que é o grupo 4? Denise, Fabiana, Fernanda e Johanna, tá? E os demais ficarão nas outras salas. Só que a gente tem aqui uns cursistas que parece que eles estão, não sei se eles estão aparecendo apagadinho. Então, nós temos o grupo 1 com 4 cursistas, o grupo 2 com 4 cursistas, assim como a sala principal. E o grupo 3, gente, ficou com 5 cursistas, tá? Então, tudo certinho, vai haver aí o convite, vai aparecer o convite para vocês. Eu passarei nas salas, tá? Para observar, para acompanhar. Qualquer dúvida é só me chamar. Bom trabalho. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Ai, desconsidera a voz de pato, porque, nossa senhora, resfriada ao máximo. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Eu posso compartilhar e ser a redatora? À vontade. Então, deixa eu ver aqui. Redatora, pode ser que vai falar. Hoje, até para dar aula, hoje foi difícil. Eu estou também com muita tosse. O clima por aqui tá terrível. Hoje fez calor o dia todo, agora fui lá fora pegar um negócio, tá frio. Tá frio, né? Aqui também. Frio com tempo de chuva. Fiquei de cama ontem, hoje tive que trabalhar no arrasta. Aí você vai no pronto-socorro, é pior, porque você fica mais doente. Tá, meninas, vocês abriram ali sobre o documento? Abri. Tá, eu também tenho ele aqui. Vamos ver qual que é o nosso desafio aqui, a nossa atividade, né? Uhum. Essa que tá aqui. Do prompt, não sei se é assim, ao debate. Racismo algorítmico em sala de aula. Um professor decide utilizar uma ferramenta de inteligência artificial generativa de imagens para ilustrar seus slides sobre profissões do futuro e liderança. Ao digitar os comandos, ele percebe que todas as imagens geradas de CEOs, cientistas e líderes são de pessoas brancas, enquanto figuras em posições subalternas ou de vulnerabilidade aparecem representadas por pessoas negras. O professor quer usar o ocorrido para debater com seus colegas de trabalho e com seus estudantes, mas não quer gerar gatilhos ou reforçar estereótipos. Diante dessa situação, respondam: em que momentos e de que modo esse professor pode levar a discussão para seus colegas professores? A 2. Que ações pedagógicas o professor pode realizar para discutir o racismo algoritmo que se apresentou no contexto? A primeira, ela é em relação aos nossos colegas, né? Eu estou lá preparando a minha aula, faço essa pesquisa das imagens
e eu sozinha ali percebo que está acontecendo esse racismo ali, né, na IA. E não é só... na IA, sim. E aí, em que momento que a gente pode estar trabalhando isso com os nossos colegas professores? Eu acho que no momento da nossa formação continuada, né, que é o momento que a gente está junto, tudo, planejamento, nas nossas discussões, acho que é mais ou menos nessa linha. Eu também concordo. Na formação continuada é o melhor momento, onde nós estamos em maior número, né? Sim, nas nossas reuniões pedagógicas, né? Uhum. Tema dentro da reunião. Sim. Podemos destinar um tempo para refletir sobre esta situação e traçar estratégias pedagógicas para revertê-la. Tá. Agora o outro, talvez a gente vai precisar, não sei se a gente precisa procurar no documento, que ações pedagógicas o professor pode realizar para discutir o racismo algorítmico que se apresentou no contexto. Eu penso, gente, assim, eu sou professora de geografia, não sei vocês, mas quando eu vou discutir a questão do racismo, eu sempre trabalho com eles que é uma questão que a gente vai estar superando isso, rompendo isso, ao longo das gerações também, porque é uma coisa que a gente foi aprendendo. Ninguém nasce racista, alguém te ensinou. E se a gente começa a trabalhar com as futuras gerações que não faz sentido, que isso é um preconceito, né, que é uma coisa de pessoas ignorantes e tal, a tendência é que as próximas gerações não vão agir assim. Então, aqui a gente vê uma ideia de processo, de história mesmo. E com base nisso, a gente poderia mostrar que a própria IA, ela vai sendo alimentada por essas influências da sociedade ao longo do tempo. Né? Ela não nasceu, vamos dizer assim, a IA não foi criada racista. Ela pega as informações, eu entendo, tudo que a gente vai colocando ali, ela vai se alimentando, não é? Então, ela pegou essas informações... Cultural, né, na verdade. Oi? É cultural o racismo, né? Que ele já Sim. vem gerações para lá, atrás, né? Já vem... Daí dá para, depois que a gente conversar com os alunos, né, dá para passar esse vídeo ou até um outro, né, que a gente possa encontrar. E talvez até os alunos saibam, né, de algo. Colocar a reflexão sobre desigualdade, preconceito, mostrar essas imagens geradas pelo IA, né, que hoje a gente poderia criar uma sociedade sem esse preconceito, né? A origem do Não é racismo, fácil, né, ter uma geração sem o preconceito, né, gente? Porque dentro da escola a gente consegue moldar. A partir do momento que ele coloca o pezinho para fora da escola, daí é a cultura familiar que vai pregar, né? Infelizmente. A gente ouve bastante eles falarem, eu trabalho nas duas bases, tanto Fundamental 1 quanto o ensino médio e 7º, 8º. Você ouve aquilo que eles reproduzem o que ouvem, né? Vem de casa mesmo. Eles falam aquilo que eles ouvem dentro de casa. Infelizmente, a gente vê isso até de professores, às vezes, né? Sim, a gente ouve... Tem até professor que, disfarçando como se fosse uma gracinha, né? Uma piadinha, alguma coisa assim, né? acaba começando o racismo, né? É irritante, às vezes, de ver esse tipo de situação. Eu fiquei, assim, não imaginava essa moça aí que foi falado do cabelo, não imaginei que tivesse isso, não, essa ideia de que você procura no Google e aparece a foto de alguém com cabelo ruim, eu não tinha noção dessa repercussão assim, não. Aproveitando... É que, na verdade, nós somos pessoas pensantes, né? Sim, e o que acontece? Quando a gente vai à busca de alguma coisa, a gente sabe o que pedir.
Não é igual essa geração aí dos sextos anos para do sexto, sétimo e oitavo, que eles não sabem como pesquisar, né? Eu ia falar, nós somos a geração que pesquisava, né? A gente ia atrás. Hoje não, eles jogam no computador uma palavra, o computador, ó, IA dá a resposta pronta, né? A minha escola é cívico-militar e as meninas têm que ter o cabelo preso, né? E aí temos uma aluna, aliás, ela já saiu, se formou ano passado, ela estava no terceiro ano do médio e um cabelo assim, que ela adorava deixar o cabelo solto, né? A cabelo Black Power lá, e as colegas, inclusive professores, se incomodavam que ela tinha que seguir a regra igual aos outros alunos. E daí foi feito, no dia de uma reunião, né, pedagógica até, foi levantado o problema que teve gente que se incomodou com o cabelo da menina, porque ela tinha que seguir regras também. Aí, na própria sala dela, um dia que ela não estava presente, né, foi perguntado, escuta, vocês se incomodam com o cabelo dela, tá solto? Não, ninguém se incomoda. Por quê? Porque alguns comentaram sobre isso. E daí eu sei que no que foi falado lá, acabou-se acordando que ela poderia ficar com o cabelo dela do jeito que ela quisesse, porque ela se sentia melhor assim. E também ficaram com receio de acharem que era racismo porque ela pentearia o cabelo. Então, as situações criadas foram bem diferentes, né? Gente que acha assim, mas vão pensar que nós somos racistas, mas não está sendo racista de alguma maneira, né? Então, já apareceram várias situações diferentes. Porque se foi colocado como uma pauta de discussão, foi colocado como um problema, né? Eu não sei se é isso, gente. Quiserem completar, eu vou ler aqui, tá? Diga. Que ações pedagógicas o professor pode realizar, né, para discutir o racismo algorítmico? Discutir com os estudantes sobre as raízes do racismo e como ele pode ser repassado ou desconstruído de uma geração para outra. Então, primeiro uma discussão geral sobre o racismo, né, para contextualizar. E depois, podemos usar o ocorrido com a IA para refletir sobre o porquê das informações da IA trazerem preconceito. Lembrando que, assim como uma pessoa não nasce racista, a IA também se tornou racista pelas informações que teve acesso. Eu acho que tá bom. Ótimo. Tudo que nós falamos, você conseguiu fazer um apanhado geral. Parabéns. Gostei. Então tá, obrigada. Quem vai ser o relator? Lê isso aqui. Vou pôr nossos nomes aqui em cima. Quem foi o redator? Tá tão bom para ser o relator? Não. Eu só pego o redator para não falar, Fernanda. Nossa, quem falou aí? Johanna, Fernanda? Eu tô para falar, hoje eu respiro e paro. O nosso grupo vamos lá. Denise. 4. Acho que é Fabi. Nós estamos em 4? É 4. Fernando, pondo em ordem alfabética. A Johanna tá melhor de voz hoje? A Johanna tá com asma, né, Johanna? Nossa, tá todo mundo bichado, gente? Denise, Fabiana e Johanna. E a Valéria, né? A Valéria também? Valéria também. É que a Fernanda aparece 2 vezes. Sim. Então, não tem Denise, Fabiana. O meu tá minimizado. Fernanda, Johanna e Valéria. 5, então. Relator, amores, quem? Quem está com melhor voz aí, sem tosse. Cadê a Valéria? Sem asma. Denise, acho que é você, Denise. Meu problema é a tosse aqui de vez em quando, gente, mas... Você falou.
Ah, nossa, hoje, olha, sério, eu tomei remédio para levantar, porque aqui, bom, acho que no Brasil todo, né? O pronto-socorro aqui tá uma benção. Você vai lá, você sai, você vai bem, você volta pior. Posso estender mais para ler o que tem ali, né? Daí a gente faz mais algum comentário, vocês complementam também. Aham. Sem problema. Eu vou pôr um joinha, Denise, pode deixar. Tá. As palminhas. Na escola de vocês foi feita alguma junção de turma? Não. Na minha escola, tanto no estado quanto no município, foi feita junção de turma. Governo estadual e municipal fechou turma. Que horror, Mas tinha pouco aluno, Fernanda? Ó, E com quantos alunos ficaram as turmas, então? Eu também gostei mais A turma dessa. ficou com 25. Como somos inteligentes. Eu tenho um quarto ano no município, eu estava com 13, com pouco, mas tenho 2 autistas, 3 DI, um semi-analfabeto, que não sabe ler e escrever, e agora eu estou com 22, porque fechou uma turma. Tá o caos, muito difícil de trabalhar. Eu tenho três terceiros anos, mas é terceiro regular, daí o ADM e um que é da automotivo. Então, eles não podem juntar. Mas se eles pudessem, eles juntavam. Tá junto, então, esse lá no estado foram 3 sextos anos que eles juntaram. É lamentável. Por isso que nós ficamos doentes. Exato. E assim, já a defasagem de aprendizado está muito grande. O meu esposo tem uma turma que mais da metade dos alunos, acho que são 35 alunos, mais da metade são laudados. E tem outros que nem foram laudados ainda. Então, o meu eu tenho 4 DI, de deficiência intelectual, 2 autistas, e assim vai. E agora temos uma burocracia para preencher dos autistas, né? Sim. Eu fiquei 4 meses sem o acompanhante. Agora que entrou uma moça, queriam dispensar a moça. Não tá fácil, não. E daqui a pouco somos nós que vamos ser laudadas, né? Tudo com burnout. Chegar no final, né, com saúde, está sendo, assim, uma incógnita. Eu já me aposentei no princípio, né? Estou aposentada tem 2 anos. Mas eu continuo porque tem o INSS, né? Aqui é Previdência Municipal. Então, o INSS eu tenho que continuar. Não já estaria em casa. Acho que todo mundo está desejando muito essa aposentadoria. Já tenho 36 anos de serviço e não vejo a hora. 36? 36 anos. Se eu tenho 26, eu já acho assim... 36, eu comecei em 90. Também tenho 26. Eu comecei em 86. Denise. Só que eu sou aposentada do particular, né? Sim, e do Estado, eu tinha um padrão antigo, que eu pedi exoneração, aí agora eu entrei em 2017, então eu tenho que cumprir um prazo para conseguir me aposentar do Estado, né? Então, sou PSS pelo Estado, né? E estava concursada da Prefeitura. Aí agora voltei PSS dos 2, para cumprir esse INSS, porque não ia deixar 27 anos para trás. Não pode. Vamos cumprindo mais um pouco aí. Mas é o carro. Empurrando. Eu também estou nesse caminho. Empurrando mesmo. Felizmente. Aí falta um minutinho só para todo mundo. Uhum. E é o que a Hanna falou, todo mundo doente. Se não é da cabeça, é no físico. Não, eu só copiei, eu nem li. Viu? E outra coisa, e os novatos estão assim, ó, eles entram no PSS, ficam 1 mês, 15 dias e estão... Indo embora. A hora que todos nós, assim, de 20 e poucos anos aposentar, não vai ter mais ninguém para ficar no lugar. Aí o IA vai entrar de leira mesmo, aí vai entrar bem, porque... Mas aqui nas faculdades que tem os cursos para ser professor, Rosa foi eleita, tá tudo com 3, 4 alunos, 7 alunos. Mas hoje eu vi uma distribuição aqui, assim... Nós somos democráticos. Não sei das quantas lá, que é professor que já vai ficar só online. O vestibular da UEPG é de graça para licenciatura, só para você ter uma ideia. Então, mas aqui é de online já. Voltamos. Fazer o quê? É o que o governo quer.
Todo mundo doente. Aham. Eu vou parar de compartilhar, né? Porque nós estamos na tela principal. Sim. Deixa eu fechar o microfone. Pessoal, todo mundo voltou. Vai lá no cantinho. Eu passei pelos grupos, olhei as discussões, muito boas as discussões, viu, gente? Então, agora, pessoal, não esqueçam, meus queridos, de abrir a câmera, tá? Quando a gente volta, às vezes a gente volta com a câmera fechada. Pessoal, são exatamente 7h33, o nosso encontro vai até às 7h50, às 19h50, e para respeitar o horário, né, eu vou fazer uma socialização diferente, tá? Eu vou escolher os grupos ímpares, tá bom? Daí eu anotei aqui. Se caso acontecer isso novamente, eu escolho da próxima vez os grupos pares, tá? E também observando que a situação problema do grupo 1 é a mesma do grupo 2. Então, em termos pedagógicos, a gente não terá prejuízo. E visto também que vocês são uma turma muito participativa, tá? Então, vamos, grupo 1, iniciar a apresentação. Quem é o nosso relator ou relatora do grupo 1, por gentileza? Oiê, sou eu. Então, vou colocar aqui. Pode ficar à vontade para você falar, tá bom? Prof, você quer que eu leia ou já posso ir direto para... Você pode falar rapidamente ali a questão da situação problema e as sugestões que vocês deram. Ah, então tá. Então, assim, gente, no intervalo, os estudantes, um de cada sala, por conta ali da partida de futebol, não por conta da partida de futebol, mas afloraram ali os ânimos, acabaram ali tendo uma discussão e um colega foi muito racista. Ele foi racista, né, com o aluno. E aí, voltando da sala, aquele burburinho, todo mundo falando, né, sobre a situação, sobre o colega ter usado termos pejorativos com o outro colega, e aí vem as questões. O que esses professores devem fazer neste primeiro momento? Então, a primeira ação é interromper imediatamente a situação, acolher a vítima e tomar o cuidado para não expor, a gente falou muito sobre isso, né, não expor tanto. Como a gente não é testemunha, porque eles vieram contar para nós, fica muito difícil já a gente ir acusando os alunos, então repassar para a equipe pedagógica, para que a equipe pedagógica possa dar os encaminhamentos corretos. Aí, o que parte da equipe pedagógica que a gente imaginou? Ouvir a versão de cada aluno, registrar em ata e convocar os responsáveis, comunicar à rede de proteção, afinal, racismo é crime, para que os pais estejam cientes de que se a escola, se acontecer novamente, a escola não permite, que haverá consequências legais. E realizar uma ação pedagógica de enfrentamento ao racismo com as turmas envolvidas. Então, as meninas falaram, né, e é muito comum nas nossas escolas isso acontecer. Um professor faltou, aí a equipe pedagógica vai falar sobre bullying, falar sobre uma situação que está acontecendo ali na escola, né? Então, levar isso para dentro da sala de aula, né, principalmente as turmas envolvidas, e apresentar que racismo é crime, existem consequências legais. Em um primeiro momento ali, a conversa, afinal, nós estamos falando de crianças, né? Mas, como disse, a gente estava no grupo ali conversando, né? Como disse a Sidneia, lembrou a gente uma questão cultural, né? Se é uma questão cultural, eles podem estar trazendo isso de casa, então a família tem que saber que tem consequências. Perfeito, parabéns, meninas. Muito boa, né? Muito boas sugestões de vocês. Essa ideia de realmente aproveitar esses momentos, às vezes, de falta de professor, conversar sobre isso é excelente, porque, gente, a gente tem que fazer isso uma prática diária na escola, né? Não deixar só quando ocorre ou só no Dia da Consciência Negra. Isso a gente tem que ser combatido diariamente. Muito bem. Grupo 3, por gentileza, nosso relator ou nossa relatora. Sou eu, né? Dedocraticamente, né, pessoal? Tá bom? Tá guardadinho para a próxima quarta. Bom, pessoal, pensamos assim, então, no primeiro momento, né, na primeira questão, a questão do macro, né? O que a equipe técnica faria ali? Faria orientações em grupos, gestores, professores,
equipe administrativa faria ações, formação continuada envolvendo esses grupos, para que esses grupos levassem essa formação para dentro das escolas, né? Então, a equipe técnica do NRE pode promover ação continuada, formação continuada, né, para gestores, pedagogos e professores sobre o racismo digital, a cidadania digital e o uso étnico das tecnologias e as práticas de educação antirracista. Então, seria, no primeiro momento, algo macro, né? Então, o núcleo fazendo formação continuada, pedagogos, gestores e professores. Para, então, irmos para a segunda questão, que aí seria como aconteceria nas escolas. A gente podia pensar, né, colocando ali na nossa conversa com o grupo, em fazer um determinado momento em que a escola pare, né? Terceira aula da terça-feira, nessa semana, todos os professores farão uma fala, farão uma roda de conversa, farão uma ação que trate, né, do estudo, que vá trazer aqui para a gente. Então, você já passou para a segunda ali, Karina? Para a segunda resposta. Então, seria fazer rodas de conversas, projetos interdisciplinares, né, análise crítica dos conteúdos que foram utilizados, né, nas redes sociais, aqueles conteúdos racistas, os conteúdos que discriminam o outro, e atividades que estimulem o uso ético e responsável das tecnologias digitais. Também, né, colocamos aqui como importante orientar os estudantes sobre como identificar, denunciar e enfrentar as manifestações de racismo nas plataformas digitais, porque muitas vezes os alunos têm medo de fazer essa denúncia também, né? Então, teríamos que pensar nessas... Foi isso que o grupo pensou de forma bem rápida ali no nosso momento. Muito obrigada. Rosa, só diz para nós rapidamente qual que era a situação problema. Que era assim, a equipe... É verdade, a gente não falou não falei da situação problema, olha só. Bom, então, a equipe técnico-pedagógica, né, acendeu um sinal de alerta. Nos últimos 2 meses, os relatos de atendimento registraram um aumento expressivo, né, e coordenado de notificações vindas de várias escolas da região. Então, o padrão é sempre o mesmo. Ofensas racistas que ocorrem e se propagam nos meios digitais. Então, os relatos envolvem criação de perfis falsos no Instagram para ridicularizar os estudantes negros, grupos de WhatsApp de turma onde circulam memes e figurinhas de cunho racista, recreativo, e até o uso de ferramentas de IA para distorcer fotos de professores e alunos negros. Então, as escolas reclamaram, né, as direções reclamaram para o núcleo que estava tendo isso, e aí o núcleo parou e fez uma fala, então, resolveu parar e fazer uma ação. Muito obrigada, parabéns, meninas. Eu acho que precisa mesmo ter uma formação da mesma forma que a gente tem uma formação assim, com as metodologias ativas, como a gente trabalha a questão dos descritores, não é? Quando a gente analisa ali os dados do SAEB, eu acho, isso que vocês colocaram, a gente precisa ter uma formação sistemática nas escolas em relação a isso, para internalizar mesmo, né? Para desenvolver a cultura antirracista na escola. Parabéns, pessoal. Agora é a hora do nosso RAF. Eu já coloquei aqui o link dele, tem lá no mural também. Qualquer coisa, estou aqui, é só me chamar, tá bom?
Professora Karina, vai ter avaliação? Você já mandou o link? Eu vou colocar o link, tá, Fabiana? Do Obrigada. Forms, tá bom? Tá. Pessoal, coloquei o link do Forms, tá? Após vários cursistas sinalizarem que já fizeram um RAF, link do Forms está aqui no chat e também está no mural do nosso Classroom. Prof, esses links a gente tem que colocar lá naquele documento, né? O link da atividade, tá? É. Isso, só o da atividade. Ele está depois do RAF, às 19h44. Eu coloquei novamente aqui, ó, link da atividade no chat, tá, Silmara? Tá, é que eu não estava achando aqui. Eu estava indo lá em atividades para achar o. Ó, e no mural também tem, no Tá. mural da sala de aula de Uhum. vocês. Meus queridos cursistas, então agora é o momento da nossa avaliação, da avaliação da reunião. O Karina, Oi. Teu microfone está desligado. onde está o link do formulário? Vou colocar novamente aqui na chamada, tá? O pessoal foi dando ok, aí ele ficou um pouquinho para cima aqui no chat. Ó, link do Forms. Coloquei novamente aqui no chat. Você conseguiu encontrar o link da atividade, Silmara? Então, assim, não, eu respondi lá, eu respondi o RAF, né, da atividade, mas lá dentro a gente não tem que colar o link da atividade? Lá no caderno, né? Lá no caderno de implementação. Lá no seu caderno. Quer ver? Eu vou apresentar o meu. Não, agora eu achei. Não, eu estava procurando na atividade avaliativa 1. Não é lá que está, né? É na 2, é isso, na lá no 2. caderno. Ah, tá, obrigada. Isso, de nada. Pessoal, então aqui é o Saiba Mais, tá? Materiais que embasaram o nosso encontro de hoje, a fundamentação teórica. Nós temos aqui de sugestão um livro, O Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Aí temos aqui o vídeo, né?
como os algoritmos espalham racismo e desigualdade de gênero. Olha, gente, sugestão, vocês podem passar para os estudantes, né? São a geração aí que os nativos digitais, eles precisam saber, né, pessoal? Traz mais informação para eles. E o guia de orientações, aqui tem o link também, tá? Para vocês poderem utilizar diariamente nas aulas de vocês, na implementação. E dizer a vocês que muito obrigada pelo encontro de hoje. Nos vemos na quarta-feira que vem e um bom resto de semana para vocês, pessoal. Pode falar, Eliane. Um excelente semestre. Ah, tranquilo. Um excelente semestre, viu, pessoal? Que seja um semestre leve, que a gente tenha muitas coisas boas, enfim, para a nossa categoria. Bom Um retorno a abraço, todos. tá? Ok, tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.